Hoje a gente vai aprender sobre filosofia e mito, né, que é o primeiro assunto de filosofia. A primeira coisa que a gente vai ver é sobre o significado da palavra filosofia. Ela vem de philo, que significa amizade, e sofia, que significa sabedoria, ou seja, amizade pela sabedoria. A filosofia, quando ela foi inventada lá na Grécia Antiga, os filósofos buscavam entender as coisas que acontecem no mundo por meio de uma linha de raciocínio lógico, por meio da razão. Mas essa razão que eles criavam nem sempre era uma verdade científica comprovada, não era uma verdade absoluta. É como se fosse assim: por que eu preciso estudar? Aí o filósofo te responde: tu precisa estudar pra ganhar dinheiro, pra montar uma cabana, abrigar vários índios, pra salvar eles do desmatamento das florestas e assim montar um mundo melhor. Tu quer estudar pra fazer isso? Não, né? Mas é uma explicação que eles encontram por meio de uma linha de raciocínio lógico. Era assim que os filósofos pensavam. E bem, antes das pessoas desenvolverem essas linhas de raciocínio lógico e a explicação por meio da razão, o que predominava na sociedade humana era o mito, né? Que era uma narrativa de origem, uma intuição compreensiva da realidade. As pessoas, elas viam o que acontecia em volta delas e elas precisavam de uma explicação. Elas começavam a delirar. Tá, isso aqui tá acontecendo, por quê? E ela criava uma explicação da cabeça dela, ninguém falou isso pra ela, ela não viu acontecendo. Por exemplo, a maré dos mares subia. Aí as pessoas com pensamento mitológico, elas perguntavam o porquê que a maré subiu. E aí elas falavam: um deus, um mago, empurrou a água pra frente e ela subiu. Elas não viram esse mago, esse deus aparecendo e fazendo isso. Foi simplesmente algo que elas inventaram na hora pra explicar por que a maré subiu. Então elas se perguntavam e elas precisavam de uma resposta, por causa que as pessoas, elas não conseguem viver sem resposta para as coisas que acontecem ao redor delas. Detalhe que o mito, ele era predominante numa época em que não havia a escrita ainda. Então quem espalhava essas coisas eram as pessoas por meio da fala, dos discursos. E quem faziam isso eram os poetas, né? Rapisodos e aedos. Eles faziam isso, eles davam esses discursos mitológicos nas praças públicas. Depois a gente passa a entender o nascimento da filosofia de fato, né? A filosofia, ela surge na Grécia Antiga e ela era chamada de milagre grego. Foi a transição do pensamento mitológico pro pensamento crítico racional. Então as pessoas pararam de acreditar muito na mitologia e começaram a buscar explicações racionais, ou seja, explicações verdadeiras, explicações que faziam sentido para o surgimento das coisas que aconteciam ao seu redor. Alguns fatores importantes para o nascimento da filosofia foi a invenção da escrita. Então eles precisavam escrever isso para passar de geração para geração. O surgimento da moeda foi muito importante, até porque quando o comércio começou a se desenvolver, as pessoas começaram a desenvolver um pensamento mais crítico. Ninguém queria ser passado para trás, né? A consolidação da democracia, quando a democracia surge, é muito importante, também ajuda nesse pensamento crítico. A criação das leis escritas, né? Que também tem esse mesmo sentido, que as pessoas foram aprimorando esse pensamento em prol da razão. Uma observação para o significado de aporia, ela significa a incapacidade de obter uma conclusão verdadeira das coisas. Ou seja, as pessoas olham para alguma coisa que está acontecendo e se perguntam por que aquilo está acontecendo, mas elas não conseguem obter uma explicação para aquilo. Esse é o significado de aporia. E é só isso que a gente precisa saber sobre mito e filosofia.